Então vamos para essa segunda parte da nossa aula dessa semana sobre avaliação de doenças de plantas, essa dividida na segunda semana, a prática número 2. Bom, o que é importante? Por que é importante a gente avaliar doenças de plantas? Geralmente nós usamos no campo com uma certa frequência, ainda mais agora, em tempos que a gente fala de sustentabilidade, otimização do uso de fungicidas no campo, de agentes de controle biológico. Então, a gente sempre avalia o nível de controle, se realmente é necessário estar aplicando. Então, tem vários tipos de agricultura, como a orgânica, de alta sustentabilidade, as certificadas, produtos certificados, tem várias certificadoras no mercado. Então, qual uma das exigências dessas empresas ou dessas instituições? É que você somente pulverize quando você tenha atingido um nível de controle. Tá? Para saber qual é esse nível de controle, você vai ter que avaliar as doenças no campo, de tempo em tempo, com uma frequência de avaliação a cada 15 dias, a cada um mês. Isso vai depender da cultura e da doença que você está avaliando. Isso não é uma receita de bolo, não é padronizado. Então, você vai ter que ter conhecimento a respeito de cada doença que você trabalha. Atingir o nível de controle, você demanda, você libera uma pulverização. Aquele produto só sai do armazém da fazenda ou você só vai comprar se tiver atingido o nível de controle, tá? Então, determinados tipos de agricultura só fazem a pulverização depois que você avaliou a doença no campo. Olha, para selecionar material resistente, aqui um exemplo de clones de cedro australiano que foram feitas avaliações de doença para escolher qual o melhor clone mais resistente para ser plantado no campo. Então, a gente faz isso também com soja, com milho, com eucalipto, para que seja lançado um cultivar resistente a determinada doença. Para isso, você tem que avaliar a doença no campo, tem toda uma metodologia. E depois você vai testar tratamentos no campo. Então, as companhias, as grandes companhias de desenvolvimento de fungicidas, de agente de controle biológico, hoje avaliam no campo. Ela tem várias fases de desenvolvimento, de screening de moléculas, ou agente de controle biológico, ou extratos vegetais. Depois ela faz testes em instituições que são credenciadas, dependendo das leis de cada país. Depois ela faz desenvolvimento e marketing, onde ela também avalia a doença no campo e leva os produtores para ver o resultado dessas avaliações de campo. Aí um exemplo de seleção de clones de eucalipto já em teste de campo, para ver técnicas de manejo, clones e técnicas de manejo, quanto que a gente usa de calcário, quanto que usa de gesso. Então você tem que avaliar para ver se teve um bom desenvolvimento, se realmente está resistente à doença no campo, tá bom? Que pode ser avaliado lá no campo? Vamos ser bem práticos lá no campo. Incidência e severidade. São duas variáveis que a gente vai poder avaliar no campo. Incidência da doença ou severidade da doença. Então, o que é isso, né? Incidência, porcentagem do número de plantas ou órgãos com sintomas em relação ao número total de unidades amostradas. Exemplo, você vai lá no campo e avalia 100 plantas, ou 100 folhas, que são órgãos, ou 100 frutos, que também são órgãos da planta, não é? Então, você vai avaliar um determinado número. 100 é um número mágico, né? Porque, por exemplo, 100 folhas ou 100 plantas, cada uma planta doente é uma em 100, 1%. Você avaliou 100, 1 por 100, então 1%. Então, uma planta com sintoma de determinada, uma planta murcha devido a Fusarium oxysporum, significa que você tem uma planta com sintoma em 100, 1%. Uma folha com sinal de uma ferrugem no campo. Uma folha com sinal, uma folha com ferrugem em 100 folhas que você avaliou ou amostrou lá no campo com ferrugem. Significa que você tem 1%. Vou dar um exemplo. Nível de controle da ferrugem do café no campo,
5 folhas em 100. Você, ao acaso, no campo, avaliou 100 folhas de café. Aonde a gente avalia 100 folhas? Em um talhão homogêneo, que pode ter 1 hectare ou 100 hectares. O que é um talhão homogêneo? Plantado no mesmo dia, geralmente numa mesma altitude, com o mesmo cultivar, recebeu os mesmos tratos culturais, mesma adubação, mesma quantidade de água se tiver irrigação. Então, você avalia 100 folhas nesse talhão homogêneo, que vocês vão determinar se é homogêneo ou não. Pessoal, assim, professor, é sempre em 1 hectare. Não, pode ser em 10 hectares que você amostra 100 folhas, para ficar mais fácil para você. Tem que ser um talhão homogêneo. Aí você constrói a sua planilha. Achou 5 folhas em 100, determina a pulverização, tá? Recomendo a pulverização. Então, incidência é uma variável fácil de ser analisada no campo. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem 100 plantas de alface, por exemplo, e em 4 delas você foi lá, amostrou no campo, num canteiro de alface. Em 4 delas você tem o vírus do vira-cabeça, sintomas do vírus do vira-cabeça do tomateiro. Aí, professor, esse vírus infecta a alface? Sim, sim, transmitido por tripes, tá? Olha lá. Uma semana depois, olha o que aconteceu. Desculpa, 10 dias após, você não tem mais 4, mas sim ao redor dessas plantas foco, que é o seu inóculo inicial, você já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 plantas. Então, em 10 dias, você tinha 4, agora você tem 19. Pensa bem o tamanho desse aumento. Então, saiu de 4, aumentou em 15% a incidência. Olha, eu já recomendaria, por exemplo, a pulverização de um inseticida para o trips, para evitar essa disseminação, né? Aliás, aqui tem muitos produtores que já fariam, muitos agrônomos que já recomendariam para evitar esse aumento aqui, tá? Então, olha a importância da avaliação da incidência. Com certeza o produtor vai te ligar aqui, vai ficar preocupadíssimo, porque um dos sintomas desse vírus, do TSWV, em alface é o nanismo, e aí essa alface não é comercializada, tá? E a severidade? Então, incidência, número de indivíduos ou órgãos doentes naquele universo amostrado, e a porcentagem. Porcentagem é a área do órgão lesionado. Área doente ou área lesionada, essa área aqui, ó, em porcentagem em relação ao tamanho total da folha. A área do órgão avaliado em relação ao total amostrado, tá? A área lesionada em relação ao total da folha, tá bom? Então, porcentagem da área do órgão lesionado. Geralmente se usa para amostrar manchas, ferrugens, míldios. Geralmente, para avaliar essa severidade, que é essa porcentagem da área do órgão lesionado, se utiliza escalas diagramáticas, que são diagramas, são representações ilustradas de uma série de plantas, folhas ou partes de plantas com sintomas em diferentes níveis de severidades. Vou mostrar algumas para vocês depois. São ilustrações ou fotografias que vocês usam para comparar com a sua folha, tá bom? Vamos ver, vamos treinar vocês a avaliação da severidade da mancha aureolada do cafeeiro. Olha só a área lesionada, não considere essa área amarelada, tá? Então, só a área lesionada. Professor, a minha escala considera a área amarela também. Depende de escala para escala. Aqui no nosso caso, só a área lesionada. Quanto que você acha que tem de área lesionada em relação ao total? 1%, 2%, 10%? 50%? É claro que não, né? 50% seria metade dessa folha aqui. Então, quanto que você acha que tem de área lesionada? Fala um valor para nós. Pensa no valor. Vou te dar um tempo. Pensou? Vamos ver. Quanto que você... 2,8% de área lesionada em relação ao total. Ok? Acertou?
Geralmente a gente superestima, te dá valores muito maiores do que esse. Então, para que serve isso daqui? Para ir treinando você. É claro que geralmente no campo para avaliar doença, você vai ser treinado por uma equipe, ou já de profissionais de uma empresa, de um órgão público, ou no nosso caso aqui da universidade, vai ter um aluno nosso que foi treinado por nós geralmente e está avaliando no campo. Então, um passa para o outro essa experiência que ele tem no campo. E agora, qual o valor? Vou te dar um tempo para você pensar. Pensou? Então você estima um valor aqui, soma com esse e com esse outro. Pensou? Vamos lá. 5,4% da área lesionada em relação à área total da folha. Olha, tinha uma pontinha aqui também. Então a gente tem que pensar nisso tudo aí, né? Tem que somar as áreas lesionadas. Essa outra, dá um tempinho para você pensar. Pronto? 20, é claro, você nunca vai ficar falando 20,3%, porque essa casa depois da vírgula é demais, né? Você dá números exatos, 20%, 15%, 25%, é assim que a gente faz no campo, tá? Aliás, no campo a gente não estima porcentagem, a gente dá uma nota com um intervalo de porcentagem, por exemplo, de 10 a 20. Aqui a gente está fazendo para treiná-los, para mostrar para vocês o quanto é difícil estimar uma doença no campo. E aqui? É claro que com o seu treinamento você vai melhorando e aperfeiçoando, você vai ficando melhor. Pensou? 40, em torno de 45%, tá? Uma casa depois da vírgula, como eu disse para vocês, é muita pretensão nossa, né? Tem gente que fala assim 43,56%. Nossa, que olho bom, né? Então isso é impossível, geralmente a gente vai estar estimando um intervalo de porcentagem, tá? E aí, qual que vocês acham que tem mais doença, a da esquerda ou a da direita? Que tem mais pintinhas ou com menos manchas? Goleou. Nenhuma das duas é igual ao valor. Porcentagem de área lesionada é a mesma, é uma ilusão de ótica, tá? E aí, como eu falei para vocês, alguns exemplos de escalas, né? Aqui no caso da ferrugem da soja, com algumas manchas, olha, algumas manchas, ferrugem da soja, com algumas manchas. É é, uma escala de cinza aqui que a gente pode ver, não é? 0,6%, 2% e 78,5% da área tomada por lesões da ferrugem da soja. Então, a gente não recomenda muito em escala de cinza, porque na verdade são desenhos que tem que prestigiar as escalas que têm fotos reais da doença que você avalia. Porque aqui qual que é a dúvida? E aí, qual o sintoma da doença? É isso aqui? Não. O sintoma você não conhece aqui. O sintoma verdadeiro está no caso dessa escala, que, aliás, como eu falei para os nível 0, nota 0, não tem doença. Nota 1 é um intervalo de 0,1 a 2,5%, então diminui seu erro. Você dá nota para um intervalo e não para um valor específico. É muita pretensão lá no campo a gente acertar uma porcentagem, não é verdade? Então, geralmente é um valor, olha, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 50%. Você dá uma nota. Depois que você deu as notas, lá no seu escritório, você transforma a nota em porcentagem. Então é importantíssimo você fazer análise estatística com a porcentagem e não com a nota, porque a nota varia de 1 em 1, olha, 5 para 6, 6 para 7, e a porcentagem varia muito mais do que 1 em 1. Geralmente é uma escala logarítmica, tá bom? Olha outro exemplo aqui da ferrugem, uma escala para avaliar a ferrugem do café. Uma escala já bem empregada hoje em dia, tá bom? Avaliar a ferrugem do café. Eu estou vendo o sinal, o sintoma verdadeiro, tá bom? Não é um desenho em escala de cinza ou de vermelho ou de outra cor qualquer. É um sinal verdadeiro. Eu estou vendo aqui, eu reconheço a verdadeira doença, não é um desenho, tá bom?
Então, essa é importante, vai diminuir seu erro. E outra, cada nota é um intervalo, que você vai atribuir uma nota no campo para um intervalo e depois, nota 1 e 2. Posso falar nota 1,5? Pode, mas não nota 1,35, né? Duas casas depois da vírgula. Então, para diminuir seu erro, uma nota e depois transforma em porcentagem para fazer uma análise estatística. Outra escala para ser COSPAR do café, mesma coisa, nota 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e tem um intervalo de porcentagem, tá? Bom, vamos para a próxima aula da semana que vem. A gente viu a avaliação de doença importantíssima na agricultura certificada, entre outras. Então, na próxima, entre agricultura orgânica, para você determinar o nível de controle, tá? Muito mais fácil de avaliar a incidência do que a severidade. Severidade geralmente é para trabalhos em casa de vegetação, onde eu quero aí ter um valor mais exato para a doença. Mas no campo, geralmente, a gente avalia a incidência. Muito mais fácil, tá? Ficamos por aqui hoje. Na próxima aula, preparo de caudas fungicidas.